Quem nunca teve, um dia vai ter, gente. Dor no joelho. Uma das principais articulações, a gente usa o joelho para quase tudo e quando a gente está com algum problema é que a gente percebe o quão importante ele é. Porque enquanto tá tudo bem, a gente não sente nada. Mas quando a gente vai para aquela festa, dança de salto alto, chega em casa e no dia seguinte você sente ali um peso, é que você fala, nossa, como o joelho é importante. A gente vai conversar agora sobre o joelho, né? Os cuidados com o joelho com o Dr. Moreno Malheiros, ele que é ortopedista. Bom dia, doutor, seja bem-vindo. Bom dia, Silvana, obrigado pelo convite. Doutor, o joelho é uma das principais articulações do corpo? Sim, né? Nosso esqueleto, ele trabalha em conjunto todas as articulações, mas o joelho, assim como o tornozelo e o quadril, é uma articulação de carga. Então, assim, para a gente fazer qualquer coisa no nosso dia a dia, caminhar, levantar, a gente vai precisar da articulação do joelho. Então, é uma articulação que é muito importante para nosso movimento do dia a dia. E por que, doutor, que tem, muitas vezes a gente tem problemas no joelho, mas não tem, por exemplo, problema no quadril e no tornozelo? Isso, cada articulação tem a sua singularidade, né? O joelho é uma articulação dobradiça. Então, além de uma dobradiça atípica, né? Além de fazer o movimento de esticar e dobrar, digamos assim, ela também tem uma leve rotação, né? Então, por esse motivo, é uma articulação que é mais predisposta a ter alguns tipos de lesões. A articulação do quadril, ela a parte óssea dela tem um acoplamento muito melhor que a articulação do joelho. Então, isso faz com que nosso joelho ele esteja mais predisposto a lesões ligamentares e outros tipos de lesões. Agora, doutor, que tipo de lesão é mais comum no joelho? O joelho a gente pode separar as lesões, né, em 3 tipos de lesões, né? As lesões degenerativas, que são aquelas de desgaste. As lesões no esporte, né, que são aquelas lesões traumáticas, as lesões que tem algum trauma associado, e as lesões idiopáticas, aquelas lesões que a gente não tem o real conhecimento da sua causa, né? Então, assim, a gente tem que separar isso por idade, né? Pacientes mais idosos, a gente vai ter uma maior chance de ter lesões degenerativas, né? Não relacionadas ao trauma. Pacientes mais jovens, geralmente a lesão pode ser uma lesão mais relacionada ao trauma. Com relação à idade, a partir de que idade costumam ocorrer essas lesões que são tradicionais, que não são lesões de atletas, digamos assim? Então, a partir dos 25 anos de idade, a gente já começa o processo de envelhecimento. Claro que não é com 26 que vão aparecer essas lesões. Fez aniversário 25 e um dia. Durante o decorrer do período, a gente começa a perder nosso colágeno, ele não é mais igual. Então, assim, essas lesões degenerativas geralmente começam a acontecer a partir dos 45, 50 anos de idade, né? Mas tudo depende do indivíduo. Pacientes que praticam mais esportes com segurança, ele tem uma chance menor de ter lesão. Pacientes que fazem esportes de muito impacto, né, impacto repetitivo, e aí não tem um cuidado com a sua saúde, uma má alimentação, não faz atividade física, tem mais chance de ter essas lesões, que são lesões degenerativas. O senhor falou aí em colágeno. Adianta tomar colágeno para resolver o problema do joelho, doutor? Isso é uma controvérsia muito grande, né? Existem estudos que provam que existe alguma vantagem em tomar o colágeno. Alguns outros estudos não conseguem provar essa grande vantagem. No uso da nossa prática diária, muitos pacientes relatam melhora da dor. O que a gente tem que ter em mente é que, a partir do processo de lesão já instalado, o uso do colágeno não vai devolver a cartilagem para o paciente. O que ele pode fazer é evitar uma certa progressão daquela lesão e uma melhora da dor. Mas devolver a cartilagem, isso não acontece. Às vezes alguém pode falar, toma colágeno para recuperar sua cartilagem. Isso não acontece. O que pode acontecer é uma melhora da dor, que é importante, né? Mas por que a dor melhora? Porque por algum tipo de analgésico que esse medicamento também tem, doutor? Na verdade, existem umas células dentro do nosso joelho que são as células sinoviais, né? Então, esse colágeno, eles regulam um pouco essa célula e melhoram um pouquinho o processo inflamatório, entendeu? Então, por isso que há melhora da dor desses pacientes.
Hoje eu tô toda me consultando, viu, gente? Cheia de história, porque eu tenho um problema, né, no joelho direito, mas assim, é um problema de quando eu era, abre aspas, atleta, quando eu dançava, foi a minha primeira lesão. E em momentos de crise eu já tomei, eu até lembrei, depois que eu perguntei que eu lembrei, eu tomei um medicamento que tinha na composição colágeno, eu não sei se era essencialmente, e eu tive a melhora da dor também. Agora, salto alto, doutor, tem algum impacto no joelho ou não? Tem muito impacto no joelho, né? Nosso corpo não nasceu para ficar com um salto tão elevado assim. Para a gente conseguir ficar com o tornozelo com um salto tão elevado, a gente precisa fazer outros mecanismos para poder se equilibrar. Senão, a gente ia cair para frente, né? Tem pessoas que usam um salto tão grande. O corpo muda inteiro a forma de andar, Então, né? para poder ter esse equilíbrio, existe uma flexão do joelho e também do quadril. Então, essa adaptação que o nosso corpo faz é prejudicial, porque a nossa patela, esse ossinho que a gente tem na frente do joelho, quando a gente está com o joelho totalmente estendido, ela não tem contato com o fêmur. Então, quando a gente usa o salto, essa leve flexão do joelho faz com que a nossa patela fique sempre, todo momento, em contato com o joelho. E isso não é saudável. E o que seria um sapato bacana de se usar? Um sapato bom, né, é aquele sapato que muita gente tem aqueles sapatos ortopédicos, que é um pouquinho de elevação na região posterior ali do calcanhar, né, uns 5 centímetros, e na região da frente uns 3 centímetros. Então, aquela mulher que gosta de salto alto, a gente pode estar usando as plataformas, né, que tem um aumento da altura da mulher, mas não tem aquela flexão plantar muito exagerada do pé e do tornozelo. E acaba sendo mais confortável, né? A gente se sente mais confortável também. Agora, doutor, chinelo, rasteira, então não é tão adequado assim? Porque tem gente que diz, não, vou colocar o chinelo é o melhor sapato, abre aspas, né, para o pé, porque fica o pé à vontade, mas ele fica inteiro ali no chão. Essa pequena elevação ela é boa, porque tem muitos pacientes saindo um pouquinho do joelho que tem um diagnóstico que a gente chama de fascite plantar. Uhum. E para fascite plantar, essas sandálias rasteiras são prejudiciais. Então, assim, pessoas que não têm nenhuma dor, não tem problema usar a sandália rasteira. Uhum. Mas essa pequena elevação na região do calcanhar ajuda bastante a aliviar essas dores. Tem uma pergunta aqui de um ouvinte, doutor, ele diz o seguinte: aproveitando a entrevista, certa vez me machuquei praticando esporte. Ele não disse qual foi o esporte, tá? Ele diz, lesionei o joelho, fui na UPA e foi retirado quase 100 ml de sangue. Desde lá ainda sinto que o meu joelho não está 100%. Queria saber o que o doutor indica. É normal isso, fazer uma retirada de sangue do joelho, sim, doutor? Se teve a retirada de sangue, significa que teve alguma lesão interna dentro do joelho, né? Essa pode ser uma fratura que não foi vista, pode acontecer, mas o mais comum é ser uma lesão de ligamento, né? O ligamento cruzado anterior. A gente chama isso de hemartrose. Quando a gente torce o joelho e rompe o ligamento, ele é irrigado por vasos. E essa ruptura rompe também os vasos. Aí sangra dentro do joelho. Então isso já é uma característica que não foi uma lesão normal. Se esse inchaço no joelho é mais tardio, vamos supor, torceu, no momento ali não inchou depois. Então é um processo inflamatório. Mas se torceu e inchou na hora, aí é sangue. E se é sangue, tem alguma lesão que a gente tem que estar mais de olho, né? Então esse joelho ele precisa ser examinado, né? Pra gente ver como é que estão os ligamentos dele. Pode ser também uma lesão na periferia do menisco, mas esse joelho aí quase 100% de certeza que teve alguma lesão mais grave e precisa ser examinado, e a depender daí, a gente passar por exames de imagem, né? E o que é o peso no joelho que muitas vezes você sente? Você olha o joelho, doutor, e aparentemente, olhando externamente, ele não está inchado, mas você acaba tendo uma dificuldade de dobrar e você sente um peso. Isso pode ser uma inflamação? Sim, isso pode ser uma inflamação, né? E para o inchaço, a gente conseguir perceber, olhando para o nosso joelho, ele já está um pouco ou moderado ou avançado, né?
Então, assim, às vezes pode estar um pouquinho inchado internamente e a gente não perceber. Então, esse peso, essa sensação de inchaço pode ser uma característica de dor, né? Que o paciente, ele acha que não está doendo muito, mas está incomodando já um pouco, então já é um grau de dor. E pode ser uma efusão, um inchaço leve do joelho. Tem aqui a Rosa falando que faz todo dia 6 quilômetros. Ela caminha, né? 6 quilômetros para o trabalho, pela manhã e pela tarde. Faz o trajeto como caminhada. E ela sente estralos. Estralos são normais, doutora? É normal o corpo estar lá? É, normal não é, mas é muito comum. Então, a gente tem que se preocupar com os estralos, os estalidos, se eles vierem acompanhados de edema e de dor. Então, se for só o estalo do joelho, a gente não precisa se preocupar. Então, se tiver acompanhado de inchaço e dor, aí tem que ser investigado. Mas enquanto estiver só estralando, não tem problema não. Fica só a preocupação, né? Agora, doutor, que recomendação que o senhor dá para a gente cuidar bem do joelho? Em especial nesse período, né? Que a gente usa mais salto alto, mas também se viaja muito e a gente não pode perder de vista que quem viaja, se viaja de carro, fica muito tempo sentado. Se viaja de ônibus, fica muito tempo sentado. Se vai de avião, fica sentado, mas vai percorrer longas distâncias puxando uma mala também. Quer dizer, você faz algum tipo de exercício físico ou não exercício, querendo ou não querendo. Sem contar os ensaios de verão e, né, as festas e o carnaval que está por aí. Como é que a gente cuida bem do nosso joelho? Não tem como a gente pensar em cuidar do joelho de uma forma tão assim, nesse tempo, falar como a gente vai cuidar do joelho para o final de ano, né? Para a gente ter um bom funcionamento das nossas articulações é uma coisa a longo prazo. A gente precisa de um fortalecimento muscular, uma atividade física regular e uma boa alimentação. Então, assim, para esse período de festas, se eu puder dar uma dica, se for usar salto alto, usar plataforma, né? Cuidado com as bebidas alcoólicas, né? Porque pode ocasionar quedas e em longos períodos que a pessoa ficar sentada, tentar se levantar o tempo que conseguir, sempre uma mobilidade ali das nossas articulações, para ela não ficar muito tempo parada, mas a dica é a longo prazo, né? A gente não pode pensar em tratar as nossas articulações a curto prazo, tem que ser uma coisa sempre pensando na nossa longevidade. Tá certo, quero agradecer muito aqui Dr. Moreno Malheiros, o ortopedista, que conversou com a gente sobre o joelho nosso de cada dia. Obrigada, viu, Dr. Moreno? Bom dia. Por nada, eu que agradeço aí